O mundo ficou compreensivelmente chocado quando a França capitulou frente à Alemanha nazista em junho de 1940. Mas nem todos os franceses aceitaram a humilhação de seu país. Hoje você vai saber a história dos guerreiros dos céus franceses que lutaram pela União Soviética. Esse é um monumento aos pilotos do Esquadrão Normandie-Niemen. Ele está aqui na porta do Museu do Espaço e do Ar, na França, em Le Bourget, em Paris. Hoje nós vamos contar a história dos pilotos franceses que lutaram ao lado dos soviéticos. Desde o início, o general Charles de Gaulle fugiu para a Inglaterra para continuar a luta como autoproclamado chefe do governo da França livre no exílio. Quase sozinho no começo, outros se juntariam à sua causa. Como, por exemplo, pequenos grupos de pilotos da Força Aérea Francesa, Armée de l'Air, que saíram de vários locais da França ou de seus territórios, comandados por Vichy, como o norte da África, Madagascar e até da Indochina, formando a Força Aérea da França Livre. Um destes pilotos foi Louis Delfino, que já tinha várias vitórias contra os alemães antes da capitulação da França. Quando a França se rendeu, defendeu as cores de Vichy em Dakar, onde marcou uma vitória sobre um bombardeiro, o Wellington da Royal Air Force. Porém, isto antes de se juntar à França Livre, quando então passou a lutar ao lado da Grã-Bretanha. No final da guerra, Delfino marcava 17 vitórias contra os alemães, sendo 7 na Rússia. Delfino foi o primeiro de muitos destes pilotos apátridas que tiveram suas propriedades confiscadas por Vichy e sentenças de morte impostas às suas cabeças. Desafiadores, eles formaram seus próprios esquadrões de caça e bombardeiro dentro da Royal Air Force britânica e desempenharam um papel importante, mas ignorado, na Batalha da Grã-Bretanha. Pelo menos 13 pilotos franceses foram condecorados com a Barra de Bronze durante essa batalha nos céus da Inglaterra, entre julho e outubro de 1940. De Gaulle acreditava que era importante para os soldados franceses que lutassem ao lado dos aliados, contra os alemães, em qualquer lugar possível. Quando a União Soviética foi invadida em julho de 41, De Gaulle declarou: sem concordar em discutir agora os crimes do regime soviético, devemos declarar, como Churchill fez, que estamos muito sinceramente com os russos, enquanto eles lutam contra os alemães. Ele então estendeu a mão para Stalin, com ofertas de assistência e um pedido que sua organização da França Livre fosse reconhecido como o governo legítimo da França. Stalin rompeu relações com Vichy quando a Rússia foi invadida, mas hesitou em reconhecer De Gaulle. Já com os Estados Unidos, as relações de De Gaulle não eram mais fáceis. Depois de Pearl Harbor, ele se ofereceu para enviar um esquadrão de pilotos de caça da França Livre para servir com os Estados Unidos, mas isso foi recusado. Mesmo após entrar na guerra, depois do ataque japonês, os Estados Unidos continuaram a manter relações diplomáticas com o governo de Vichy e De Gaulle foi congelado. Para Roosevelt, o presidente americano, De Gaulle era um demagogo que nunca havia sido legitimamente eleito pelo povo francês. Churchill relutantemente seguiu o exemplo de Roosevelt. Logo ficou claro para De Gaulle que a aliança anglo-americana ignoraria os interesses franceses. Ele então se determinou a construir pontes com Stalin. Em 42, foi organizado um grupo de pilotos de caça e pessoal de terra do governo da França Livre de De Gaulle, e eles foram oferecidos para lutarem ao lado da Força Aérea Soviética. Stalin aceitou. Assim começou uma notável saga de coragem e de força. As ações da esquadrilha Normandie-Niemen podem ser conhecidas aqui no hall que fica dentro do Museu Aeroespacial de Le Bourget. Vamos conhecer essa história e ver os objetos que estão expostos aqui. De Gaulle despachou Albert Mirless para Moscou, a fim de ser o representante francês do esquadrão aéreo proposto. Mirless era filho francês de imigrantes judeus russos que fugiram da polícia czarista em 1905. Ele falava russo fluentemente e trabalhou em colaboração com os soviéticos para resolver os detalhes da esquadrilha francesa. Em setembro de 42, os pilotos franceses começaram a se reunir na Síria, que havia sido recentemente libertada do controle de Vichy. Lá eles treinaram
treinaram e aprimoraram suas habilidades de voo enquanto estudavam russo. Os esquadrões da França Livre foram renomeados em homenagem às províncias francesas, e o grupo de caça 3, que foi para a Rússia, recebeu o nome de Normandie, ou seja, Normandia. Sua insígnia, emprestada da província da Normandia, incluía 2 leões dourados, um acima do outro, em um fundo vermelho. Abaixo dos leões havia um raio branco, o símbolo da divisão soviética. A jornada dos pilotos franceses começou no Egito, de onde foram levados para Bagdá e depois para Teherã, indo então para a Rússia em um DC-3 soviético, chegando então ao centro de treinamento em Ivanov, 200 quilômetros a nordeste de Moscou. Vindos da Síria, não estavam prontos para o frio extremo do inverno russo, mas foram calorosamente recebidos na Força Aérea Soviética e desenvolveram laços de amizade que persistiram mesmo durante a Guerra Fria. Foi então oferecido aos pilotos a escolha de qual avião iriam usar: o Yak-1, de fabricação soviética, ou algum outro avião como Spitfire, Airacobra, Hurricanes. E De Gaulle disse ao comandante Pouliguen para escolher o melhor caça sem pensar no país de onde veio. Pelo seu poder de fogo, facilidade de manutenção e operação em terrenos irregulares, o Yak soviético foi o escolhido. O regimento Normandie-Niemen tinha inicialmente 72 pilotos e mecânicos, todos voluntários, que passaram por um treinamento intenso no interior da União Soviética. E apesar da barreira linguística e das diferenças culturais, a parceria foi bem sucedida. No início de 1943, o regimento Normandie começou a participar dos combates na frente oriental, particularmente na Bielorrússia, na Prússia Oriental e nas regiões próximas ao rio Niemen, que deu nome ao regimento, pois durante a luta nos céus da Bielorrússia apoiaram as tropas soviéticas de maneira heróica no cruzamento do rio Niemen, e o regimento recebeu então o nome oficial de Normandie-Niemen, em homenagem à sua contribuição naquela batalha. Com o sucesso nestas operações, o regimento ganhou respeito e reconhecimento dentro da Força Aérea Vermelha, o que solidificou sua posição. A atuação do regimento na Bielorrússia e no rio Niemen foi um dos momentos mais marcantes de sua participação na Segunda Guerra Mundial. Essas operações demonstraram o impacto e a coragem dos pilotos franceses na frente oriental. A Bielorrússia era uma região estratégica ocupada pelos nazistas, sendo palco de combates intensos. O objetivo da luta ali era liberar a Bielorrússia e avançar em direção à Prússia, enfraquecendo as forças alemãs no leste. Durante a ofensiva, conhecida como Operação Bagration, o regimento desempenhou um papel crucial na supremacia aérea, enfrentando a Luftwaffe e protegendo tropas soviéticas em solo. Os pilotos franceses realizaram missões de escolta para bombardeiros, ataques a alvos terrestres e combate direto contra caças inimigos. As operações foram desafiadoras, com intensos combates aéreos contra aeronaves alemãs como o Bf-109 e o Focke-Wulf 190. O regimento ajudou a destruir posições estratégicas alemãs, pontes e linhas de suprimento, enfraquecendo a capacidade de resposta alemã. Já no rio Niemen, após a libertação da Bielorrússia, as forças soviéticas avançaram em direção à região desse rio, que marca a fronteira entre a Lituânia e a Prússia Oriental. Essa era uma área fortemente defendida pelos alemães, pois protegia o acesso à Prússia Oriental, uma região vital para o esforço de guerra alemão. O regimento foi fundamental nas operações aéreas que apoiaram o cruzamento do rio pelas tropas soviéticas, realizando ataques contra posições alemãs próximas ao rio, neutralizando defesas terrestres, artilharia e posições de infantaria. Garantindo a superioridade aérea durante esses intensos combates, o regimento se destacou, acumulando várias vitórias aéreas, enfrentando alguns dos melhores pilotos alemães. A partir daí, o nome Niemen foi incorporado na nomenclatura do regimento Normandie. E estas campanhas consolidaram o grupamento Normandie-Niemen como um dos regimentos de elite da Segunda Guerra Mundial. Entre os pilotos do regimento destacam-se Jean Dulac, que foi o primeiro comandante do regimento, assumiu esse comando em 1943 e morreu em combate no mesmo ano. Sua liderança inspirou muitos de seus companheiros. Jean Dulac era o comandante Dulac. Ele lutou em outras frentes até se juntar ao grupo Normandie na frente russa,
onde foi abatido após algumas vitórias. Outro piloto de destaque foi Marcel Aubert, um dos ases do regimento com 23 vitórias confirmadas, recebendo a Ordem de Lenin e a Estrela Vermelha soviéticos e a Legião de Honra da França. Marcel Aubert é reconhecido como um dos pilotos franceses de maior destaque na Segunda Guerra Mundial. Pierre Poilievre foi um legítimo herói francês. Ele lutou contra o Japão já em 1940 na invasão da Indochina francesa e continuou a lutar na Inglaterra até se juntar ao regimento Normandie. No Normandie, ele desempenhou um papel até o final da guerra, abatendo vários aviões inimigos e foi altamente condecorado. Roland Delapoy foi outro piloto de caça, as do regimento, com 15 vitórias confirmadas, assim como Marcel Lefebvre, que acumulou 11 vitórias, morrendo em combate em 1944, deixando um legado como um dos pilotos mais talentosos do regimento. Ele era considerado um as, teve muitas vitórias e foi abatido, infelizmente, no dia 5 de junho de 1944 e morreu, um dia antes do desembarque lá na Normandia, enquanto ele lutava na frente russa. Louis Delfino foi o comandante do regimento após a morte de Jean Toulaz. Ele assumiu a liderança em um momento crítico, garantindo a continuidade das operações e o sucesso do regimento na frente oriental. O comandante Delfino também é um daqueles que se recusou a aceitar a derrota francesa em 1940, sendo voluntário na Inglaterra e depois no regimento Normandie. Ele foi um dos que, e principalmente foi o que liderou a volta do esquadrão do regimento Normandie para a França, aterrissando aqui em Le Bourget. O herói voltou para casa. O comandante do grupamento Normandie, Joseph Pouliken, fez o seu papel. Ele ficou liderando o grupo até 1943, quando ele retornou à Inglaterra para lutar em outras frentes. Hoje ele é, e já era, já na época, considerado um grande herói francês. O Normandie-Niemen lutou até o final da guerra, tendo uma importante atuação na frente oriental. Com o final do conflito, o regimento retornou à França, em junho de 1945. O retorno foi um evento marcante e simbólico, que celebrou o heroísmo e a colaboração única entre franceses e soviéticos na luta contra o nazismo. Ao final da guerra, o regimento somou mais de 300 vitórias confirmadas em combate. Muitos de seus pilotos receberam condecorações importantes, tanto francesas quanto soviéticas. O regimento foi o único destacamento militar estrangeiro a lutar diretamente ao lado dos soviéticos na frente oriental. Suas operações foram realizadas com aviões soviéticos Yakolev Yak-1, Yak-3, Yak-7 e, por fim, o Yak-9, conhecidos por sua agilidade e capacidade de manobra. Como reconhecimento pela bravura dos pilotos franceses, os soviéticos presentearam o regimento com seus aviões de combate, principalmente o Yak-3, que é o que estavam usando mais na época. Os 37 aviões foram levados pelos próprios pilotos para a França, em um gesto de amizade e respeito. O trajeto começou em Moscou, envolvendo escalas em várias cidades europeias, incluindo Praga e Stuttgart. Os pilotos então sobrevoaram a França em formação, com os aviões adornados com as cores francesas e soviéticas, pousando no aeródromo de Le Bourget, em Paris, em junho de 1945, sendo recebidos com honras de heróis pela população francesa e pelas autoridades do governo provisório da França. Esse retorno simbolizou não apenas a vitória sobre o nazismo, mas também o papel crucial da França livre na guerra. Os pilotos foram condecorados com a Legião de Honra e outras medalhas francesas, e após o retorno, os membros sobreviventes continuaram suas carreiras na aviação militar ou civil. O regimento foi integrado à Força Aérea Francesa, mantendo o nome Normandie-Niemen, como homenagem à sua história. Os Yak-3 tornaram-se um símbolo dessa aliança, sendo exibidos em cerimônias e museus na França. O regimento até hoje existe na Força Aérea Francesa, sendo lembrado como um exemplo de solidariedade e heroísmo em tempos de guerra.
Sem sombra de dúvida, o mais importante, ou o que mais chama atenção aqui nessa exposição do Regimento Normandie, é exatamente o avião que eles utilizavam, um Yakolev Yak-3, talvez o caça mais possante da Segunda Guerra Mundial na Força Aérea Soviética. Este avião está muito bem mantido aqui, né? Está inteiro, e é um avião icônico da guerra aérea na frente russa. E era utilizado pelos pilotos do Regimento Normandie. Estes são os nomes dos pilotos franceses que deram a sua vida lutando sobre os céus da frente russa durante a Segunda Guerra Mundial. A sua história é coberta de heroísmo, de glória e também de polêmica. O comando ou esquadrão Normandie-Niemen fez a sua história ao lado de soviéticos e por isso mesmo foram um pouco contestados. Mas são heróis e estão aqui na entrada do museu esta bela homenagem com o nome de todos os integrantes.